começar com uma frase do Leibniz, muito conhecida. Ele diz o seguinte: a primeira pergunta que deveria ser corretamente formulada é: por que existe algo ao invés de nada? Alguma vez você já se perguntou como surgiu o universo que nos cerca? Alguma vez você já contemplou o céu à noite, olhou para as estrelas e se perguntou como essas coisas vieram a existir? Essa pergunta foi feita desde a aurora da humanidade, desde o início, desde as origens da história humana. E os cosmólogos sempre procuraram responder a essa questão. Os primeiros filósofos eram chamados de cosmólogos, porque eles procuravam uma explicação para o cosmos, palavra grega que significa beleza, ordem, da onde vem a palavra cosmética na língua portuguesa. Né? Eles olhavam para a natureza e percebiam uma beleza, uma ordenação nela. Eles não percebiam aleatoriedade, percebiam ordem, então eles queriam explicar a ordem. Por isso foram chamados de cosmólogos. Nós vamos tentar raciocinar um pouco sobre a cosmologia no âmbito filosófico. Hoje se fala muito da cosmologia astrofísica. Eu vou tocar um pouco no assunto, mas eu vou tentar me manter ao máximo dentro da cosmologia filosófica. Essa pergunta aí: o universo material é tudo o que existe? Quando você afirma sim a essa pergunta, em termos axiológicos, você é um naturalista. Não há nada além da natureza. Não existe nada sobre a natureza. Não há nada sobrenatural. No campo da metafísica, você se classifica como um materialista. Só existe um universo material. Pense bem nessa pergunta. O universo material é tudo o que existe? Isso nos leva ao debate milenar entre naturalistas e sobrenaturalistas. Muitos argumentos foram levantados pelos sobrenaturalistas ao longo da história para defender a existência de Deus. Existem vários tipos de argumentos para defender a existência de Deus, a existência do sobrenatural. O argumento cosmológico é o mais simples. Está organizado em forma de silogismo, duas premissas que levam a uma conclusão. Qual é a tarefa? O que é que eu exijo de vocês agora? Que vocês, juntamente comigo, analisem as premissas. Primeira premissa. Tudo que começa a existir tem uma causa. Perceberam bem? Veja que eu não estou dizendo que tudo que existe tem uma causa, como alguns deturpam a premissa do argumento. O que eu estou dizendo é que tudo que começa a existir, tudo o que vem à existência, vem movido por uma causa. Parece intuitivamente verdadeira, sim ou não? A segunda premissa diz: o universo passou a existir. Qual é a conclusão? Portanto, o universo tem uma causa que explica a sua existência. Parece simples? Parece bem simples, hein? Mas não é. Ateus e agnósticos, céticos de um modo geral, ao longo da história, não questionaram a primeira premissa do argumento, que parecia muito óbvia. É bastante intuitivo. E é, na realidade, o fundamento de toda a ciência moderna. A ciência procura pelo princípio da causalidade. A ciência procura pelas causas. Os ateus acreditaram, durante muito tempo, que a primeira premissa do argumento era inquestionável. Ou seja, se vem à existência, deve vir movido por uma causa. Mas durante séculos, o ateísmo rejeitou a segunda premissa do argumento. Ou seja, eles rejeitaram que o universo começou a existir. A alegação era a doutrina da eternidade da matéria. Ou seja, o universo não veio a existir em um momento finito de nosso passado. Na realidade, ele sempre existiu. É tudo o que temos. É tudo o que existe, existiu e existirá. O universo está aí,
sem explicação alguma para a sua existência. O universo é eterno. Era o pensamento predominante nas fileiras do ateísmo até a década de 20 do século XX. E agora eu pergunto para vocês, quando o ateu fazia tal afirmação de que o universo não teve um início, vocês acham que existe algum fundamento lógico para essa afirmação? De que o universo é eterno? Vamos pensar um pouco sobre isso. O universo sempre existiu ou ele teve um princípio? De um lado, os ateus defendiam a eternidade da matéria. Do outro lado, os teístas defendiam um princípio cosmológico. Ou seja, o cosmos teve um princípio, teve um início. Com base na abertura do texto do Gênesis, que diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Como os antigos hebreus não tinham um termo para universo, eles usavam a expressão técnica composta, céus e terra, para se referir ao universo, como eles o conheciam. No princípio, Deus chamou o universo à existência. Aquilo que não existia foi chamado à existência. Portanto, o universo teve um momento inicial no tempo. A perspectiva das culturas pagãs, da maioria das culturas pagãs, era de que a matéria era eterna. A ideia de um Deus criador, ela é quase que exclusivamente hebraica. Veja, por exemplo, como pensava a civilização grega. Como a mitologia grega entendia a origem de nosso mundo. Eles entendiam que a matéria era eterna e vivia em caos, em desordem. Os deuses não são criadores na mitologia grega. Eles são organizadores. Eles chegam e já encontram a matéria ali. E eles a organizam para, do caos do grego, gerar cosmos, beleza, ordem. Mas a matéria é recalcitrante, então os deuses precisam impor força sobre ela para organizá-la, para mantê-la ordenada. Mas os deuses também são filhos da matéria. A perspectiva hebraica era o contrário, de que Deus chamou a matéria à existência do nada, pela palavra do seu poder. Onde antes não existia, passa a existir. E os ateus se alinharam dentro dessa linha do paganismo, da eternidade da matéria, enquanto que os teístas se alinharam dentro da perspectiva hebraica de que o universo teve um princípio, a matéria teve um início. Aí está uma frase de um dos céticos mais importantes, o David Hume. Ele lançou essa pergunta, né, intrigante. Por que o universo não pode ser necessariamente existente? Por que eu tenho que procurar uma causa ou um início para o universo? Por que ele não pode ser necessariamente existente? Por que ele não pode estar existindo por toda a eternidade? Vocês lembram do conceito de ser necessário e ser contingente? Vamos rever isso aqui para entender o que o Hume quis dizer com o universo sendo um ser necessário. Para isso nós precisamos consultar o princípio da razão suficiente de Leibniz. Leibniz dizia que existiam dois tipos de seres. Essa foi a parte do argumento que ele estabeleceu. Tudo que existe possui uma explicação, que ele chama de razão suficiente, para a sua existência, seja em sua própria natureza ou em uma causa externa. Veja que agora ele diz que tudo o que existe, quer tenha vindo à existência ou quer tenha sempre existido, tudo que existe deve ter uma explicação para a sua existência. Mas a explicação pode estar numa causa externa, caso o ser tenha vindo à existência, ou pode estar na necessidade da própria natureza do ser, a necessidade de existir. Então, nem Deus escapa desse princípio de Leibniz. Se ele existe, deve existir uma explicação para a sua existência. Mas a explicação para a sua existência não necessariamente deve estar fora dele. Pode estar em sua própria natureza. Veja como ele coloca o finalzinho do princípio. Seja em sua própria natureza ou em uma causa externa. E aí ele dá o conceito de ser contingente e o conceito de ser necessário. O que é um ser contingente? É aquele que possui uma causa fora de si mesmo, para explicar a sua existência. E o que é um ser necessário? É o que não possui uma causa fora de si mesmo para explicar a sua existência. Então, qual é a explicação para a sua existência? A explicação está em sua própria natureza. Existir faz parte de sua própria natureza. Que Leibniz dizia que era Deus. A explicação para a existência de Deus não está fora dele, está dentro de si mesmo. Faz parte de sua própria natureza existir.
Portanto, Deus seria, segundo Leibniz, um ser metafisicamente necessário, enquanto que o universo seria um ser metafisicamente contingente. Precisa de uma causa fora dele para chamá-lo à existência. O universo deve ter uma explicação, sim, para a sua existência, segundo o princípio de Leibniz. A questão agora é saber, a explicação para a existência do universo está em si mesmo ou fora dele? Os ateus diziam que estava em si mesmo. Foi isso que David Hume falou. O universo é metafisicamente necessário. Ele existe necessariamente. Ele não precisa de uma causa fora dele. Não é um ser contingente. Mas hoje nós sabemos que o princípio, que a ideia estabelecida por Hume não era verdadeira. Como nós sabemos que o universo teve um começo? Existem várias formas, existem várias linhas de argumentação para provar que o universo teve um início. Eu coloquei, a princípio, 2 argumentos de natureza filosófica e 2 argumentos de natureza científica. O que eu quero dizer para vocês é que aquilo que os ateus defendiam sobre a eternidade da matéria, sobre o universo estacionário, o universo estático e eterno, hoje não é mais defendido pelo ateísmo. Vamos ser honestos com as afirmações que eles fazem. Hoje eles acreditam que aquela premissa do argumento que eles tanto questionavam, que diz que o universo teve início, eles acreditam que teve início, com base nas descobertas empíricas da cosmologia astrofísica moderna. É possível estabelecer um ponto inicial para o universo, no tempo. Muito provavelmente, segundo o modelo padrão do Big Bang, o universo veio à existência 13,7 bilhões de anos, num passado finito. Então ele não existe eternamente. Houve um momento em que o universo saltou para a existência. E os ateus hoje concordam e defendem essa perspectiva. Ironicamente, a maioria dos cristãos e criacionistas que eu conheço rejeitam a teoria padrão do Big Bang, porque não a conhecem adequadamente. Porque, quer queira ou não, é uma teoria criacionista. A ideia de que o universo teve um início, saltou para a existência, de que o universo não é eterno, como se imaginava antes da década de 20. Então, é possível fazer uso adequado da teoria do Big Bang para provar que o universo teve um começo. E aí confirmaria a segunda premissa do argumento cosmológico, que diz que o universo teve um início. Hoje, tanto cristãos, criacionistas de um modo geral, e ateus, céticos, acreditam nessa premissa, de que o universo teve, de fato, um início. O universo não é um ser metafisicamente necessário, que existe por força de sua própria natureza eternamente. Mas o universo seria um ser contingente, que teve uma origem, que teve um início num passado finito. Embora existam modelos alternativos. Não pensem vocês que a comunidade dos físicos está feliz com os resultados experimentais que apontam para um início absoluto do espaço-tempo. Não pensem vocês que a comunidade dos físicos está feliz com isso. Existem vários modelos alternativos que tentam ajustar, corrigir e até mesmo superar a teoria padrão do Big Bang. E existem várias tentativas de provar ainda hoje que o universo é eterno, que ele não teve um início há 13,7 bilhões de anos. Existem as alternativas, como o modelo inflacionário, como os modelos de flutuação quântica. Então nós temos aqui alguns argumentos para provar que o universo teve um começo. Vamos pensar um pouco no infinito. E agora eu exijo que vocês redobrem a atenção. Para que o universo fosse eterno, como se acreditava antes nas fileiras do ateísmo, era necessário que o passado, a história passada do universo, fosse composta por uma série infinita de eventos físicos. Concorda com essa afirmação? Vamos imaginar que essa é uma linha do tempo e ali está o hoje. Onde você colocaria o nosso futuro? À frente, né? Vamos supor que seja assim. Só para fins gráficos. E o passado estaria onde? Por toda a extensão dessa linha atrás, não é isso? Isso que seria o passado. Ok? Se eu digo que o universo é eterno, eu estou dizendo que o nosso passado é composto por uma sequência, por uma série infinita de eventos físicos. É como se o evento que precedeu imediatamente hoje estivesse ali, mas ele foi precedido por um evento, que por sua vez também foi precedido por um evento, e assim sucessivamente ad infinitum.
Perceba que essa série tem um fim no presente, porque o passado termina com o presente, mas ela não tem um início. Seria um regresso temporal infinito se nós pegássemos todos esses eventos da história do universo, colocássemos em um conjunto matemático. Vocês concordam que isso seria um conjunto infinito real? Um conjunto composto por um número de membros, por um número infinito de membros. Era isso que os ateus alegavam no passado. Que o nosso passado era um conjunto infinito real, composto por um número infinito de membros, por um número infinito de eventos físicos. Tem sentido isso? Para isso vocês precisam fazer a diferença entre o que é um infinito real e um infinito potencial. O que é um infinito real? Conjunto que possui o quê? Um número de membros maior do que qualquer número natural. Diga um número natural bem alto aí, o máximo que você puder. Esse número pode ser, nós podemos colocar um número à frente dele ainda? Então ele faz parte dos números naturais. Mas um conjunto verdadeiramente infinito tem um número de membros maior do que qualquer número natural imaginável. A coleção não está crescendo em direção ao infinito. Ela é infinita, realmente. Isso é diferente do infinito potencial, com o qual estamos mais acostumados. O que é um infinito potencial? Olha lá. Conjunto que possui um número de membros igual a um número natural, como ele estabeleceu. Mas o quê? Mas que está aumentando em direção ao infinito como limite, como ideal. Mas nunca chega lá, porque sempre será possível acrescentar mais um membro, mais um elemento na sequência. Não é que os ateus estavam afirmando que o nosso passado era composto por uma sequência potencialmente infinita, que sempre era possível acrescentar mais. O que os ateus estavam afirmando era que o nosso passado era composto por um número verdadeiramente infinito de eventos. Só que isso é impossível. Olha como nós podemos colocar o argumento aqui. Duas premissas e uma conclusão. O infinito real não pode existir. Vocês conhecem alguma coisa que se exemplifique na realidade, que seja verdadeiramente infinito, seja composto por um número infinito de membros? Porque não existe. Existe na matemática, no universo do discurso, mas não se exemplifica no mundo real. Mas os ateus pediam para que nós acreditássemos que o nosso passado era um conjunto infinito real, composto por um número realmente infinito de membros. Mas o infinito real não pode existir. Mas o regresso temporal de eventos físicos, conforme preconizava o ateísmo, era um infinito real. Mas o infinito real não pode existir, não se exemplifica na realidade. Qual é a conclusão, então? Portanto, tal regresso infinito de eventos não pode existir. Em outras palavras, os eventos físicos de nosso passado não podem se projetar ad infinito. Eles têm que ser finitos. Então eles teriam um início lá atrás. Não importa o quanto seja lá atrás, mas haverá um início absoluto para a história do universo. Nós podemos ilustrar isso com a brilhante ideia do matemático alemão David Hilbert. Imagine para exercício introdutório um hotel com um número finito de quartos. Estão imaginando? Imagine um hotel com um número finito de quartos. E todos os quartos ocupados por hóspedes. Imaginaram? Chega um novo hóspede na recepção, pedindo um quarto. O que é que a recepcionista, a atendente, diz? Desculpe, senhor, nós não temos mais vagas. E a história termina aí, o hóspede vai embora. Ok? Agora vamos pensar como pensava o David Hilbert. Imagine agora um hotel estranho, composto por um número infinito de quartos. E todos eles ocupados agora. O hotel de Hilbert tem um número infinito de quartos, todos devidamente ocupados por hóspedes. Mas chega um novo hóspede lá na recepção pedindo uma vaga. O que faz o proprietário do hotel? Segundo David Hilbert, o proprietário do hotel faz o seguinte:
ele transfere o hóspede do quarto número 1 para o quarto número 2. E o que estava no quarto número 2, ele transfere para o quarto seguinte, o número 3. Depois transfere o que estava no quarto número 3 para o quarto número 4. E assim, sucessivamente, até o infinito. E aí, abre-se uma vaga no quarto número 1 e ele aloja o novo hóspede. Infinito mais 1 é igual ao que agora? Infinito. E se o hóspede resolve desistir e ir embora? E o proprietário coloca todo mundo de volta na sequência inversa. Infinito menos 1, dá quanto? Agora, vamos tornar a ilustração mais absurda ainda. Imagine que não chega somente um hóspede lá fora. Imagine que agora chega um número infinito de hóspedes lá fora na recepção, querendo lugar. O que faz o proprietário? O proprietário faz o seguinte: pega o hóspede do quarto número 1 e passa para o quarto número 2. Pega o hóspede do quarto número 2 e passa para o número 4, sempre o dobro do número anterior. Pega o número 3 e passa para o quarto número 6. Pega o número 4 e passa para o quarto número 8, sempre o dobro. Como todo número natural multiplicado por 2 vai dar um número par, os hóspedes ficarão organizados nos quartos de número par. E os quartos de número ímpar ficarão agora vazios. E aí ele pega a infinidade de novos hóspedes e coloca ali. Infinito mais infinito vai dar o quê? Vocês estão percebendo que se existisse um número realmente infinito de eventos na história do universo, quantos absurdos matemáticos e lógicos derivariam disso? Estão percebendo isso? Agora imagine vocês que os 3 primeiros hóspedes resolvem deixar o hotel. O que acontece? E se todos os hóspedes, desde o infinito até o número 4, resolvem deixar o hotel e ficam apenas 3, então instantaneamente o infinito se converte em infinito. E outros absurdos derivariam disso. Apenas eu quero mostrar para vocês que, de um ponto de vista lógico e matemático, é impossível que a história do universo regrida ad infinito. Cada evento seria um quarto ocupado por um hóspede. E aí nós teríamos transtornos. E teríamos um mundo bem absurdo, porque nós não teríamos como somar, como subtrair com esses números infinitos. Existe um outro argumento mais sério ainda, contra um regresso infinito de causas de eventos físicos. Esse segundo argumento aqui. Ele diz: a série temporal de eventos físicos é um conjunto formado pelo acréscimo de membros um ao outro. O passado surgiu instantaneamente ou ele foi sendo construído, evento por evento. Então, sempre se acrescentou elementos na sequência. O conjunto formado por uma adição sucessiva não pode ser um infinito real. Será um infinito potencial. Né? Sempre pode se acrescentar mais um. Porque o número é finito ainda. Portanto, qual é a conclusão? Tal série temporal de eventos não pode ser realmente infinita. Porque ela foi formada pelo acréscimo. Membro após outro. Não surgiu instantaneamente. Com isso, eu estou partindo do pressuposto de que existe uma teoria de tempo aqui. Veja essas ideias que estão sendo colocadas aí. A série de eventos no tempo é um conjunto formado pelo acréscimo consecutivo. Sim ou não? Okay. O passado não veio a existir de uma só vez. E nem o futuro será, evidentemente. É sempre por meio do acréscimo de novos membros. De um modo sequencial. Essa formação se dá para frente, no sentido de que o conjunto cresce com o tempo. Nós estamos olhando para trás, na sequência do passado. Mas quando ocorreu, ela veio avançando até o presente. Um passado infinito seria não um retrocesso infinito de eventos, mas seria um progresso infinito de eventos. Ok? Um conjunto formado pelo acréscimo consecutivo não pode ser realmente infinito. Está sempre acrescentando. Quer dizer que o número é finito ainda, se eu posso acrescentar mais um elemento. O infinito real não pode ser formado sequencialmente. Não importa quantos números você conte, sempre poderá acrescentar mais um antes de chegar ao infinito. Conclusão parcial que temos é que um conjunto infinito não pode ser formado começando em um determinado ponto e acrescentando-se novos elementos. O que é que nós temos
como conclusão é que uma série de eventos sem começo, como diziam os ateus, um universo eterno, um passado eterno, não pode logicamente existir. Portanto, o universo tem início. Essa é uma forma filosófica de demonstrar, mas a cosmologia empírica já demonstrou também, por meio de observação, que o passado do nosso universo também é finito, não regride ad infinito. Em outras palavras, a segunda premissa está salva, né? O universo, de fato, teve um início. Isso é lógico, isso é coerente, isso é matemático e também tem base na cosmologia física hoje. Então, agora nós temos que pensar um pouco na primeira premissa. E aqui está o grande problema, porque os ateus concordavam com essa premissa ao longo da história. Mas quando a segunda premissa, por eles atacada, foi revigorada pelas descobertas científicas, e eles concordaram com a segunda premissa, para não aceitar a conclusão, eles tiveram que agora apontar as suas armas para qual premissa? Entendam bem, eles aceitavam a primeira e rejeitavam a segunda. Só que a segunda foi demonstrada. O universo, de fato, teve início, no tempo finito. Então, se você aceita as duas premissas do argumento, inevitavelmente você terá que aceitar a conclusão. Só que aí, atualmente, nas linhas do ateísmo, nas fileiras do ateísmo, eles estão procurando questionar agora a primeira premissa, que antes era aceita. Agora eles estão começando a se perguntar, será que para algo vir a existir como o universo veio, é preciso mesmo ter uma causa? Ou o universo poderia ter existido sem qualquer causa? Ou o universo poderia ter vindo à existência do nada, sem qualquer causa?